tivemos aí uma informação através da imprensa até árabe de um interesse do Shabab Al-Ahli, clube dos Emirados Árabes, na contratação do zagueiro do Vasco, Luiz Gustavo, jogador de apenas 19 anos de idade, revelado na base Cruz-Maltina, que jogou algumas partidas até como titular durante a temporada de 2025. Jogador de muito destaque, que sempre na base se destacou, sempre na base foi visto com um grande potencial, e quando recebeu oportunidade no time principal, agarrou com força e desde já nunca mais saiu, né? Segue treinando com o grupo, não é o titular da equipe, o titular hoje para o técnico Fernando Diniz é o zagueiro Lucas Freitas, mas é um jogador que está com o grupo principal do nosso Cruz-Maltino. Mas, ou melhor dizendo até, né? Diante desse grande destaque do Luiz Gustavo, o Al-Shabab Al-Ahli está de olho, e a informação é que o Al-Shabab Al-Ahli fez até uma proposta. Ontem foi divulgado os valores dessa proposta, eu trago a vocês aqui nessa manhã de quarta-feira. A informação é que o Vasco recebeu uma proposta de cerca de 3 milhões de dólares pelo zagueiro Luiz Gustavo, na cotação atual, algo em torno de 14 a 15 milhões de reais, o valor que o Vasco recebeu. Eu, Lucas, acho que é um valor bem baixo, diante do bom futebol do zagueiro Luiz Gustavo, mas o Vasco já até se prevenindo com a possibilidade de uma saída do zagueiro, diante até mesmo de uma subida nesse valor da oferta por parte do Shabab Al-Ahli, buscou informações sobre alguns zagueiros no mercado da bola. São dois eles, tá? Eu venho trazer aqui rapidamente a vocês, porque essa informação é muito importante. Esses dois zagueiros são Kaique, da Almeria, e Agustin Rogel, que pertence ao Hertha Berlim e está emprestado ao Internacional, um uruguaio e outro brasileiro. Kaique, jogador que iniciou a sua carreira no Santos, se destacou muito por lá e chegou à Almeria por uma venda milionária de 7 milhões de euros à época. Vem tendo, sim, minutagem na Almeria, um jogador importante para o clube espanhol. O Vasco observa a possibilidade de contratação. E também o Agustin Rugel, é um jogador que pertence, volto a repetir, ao Hertha Berlim da Alemanha. Não tem espaço por lá, não à toa foi emprestado ao Internacional. Seu contrato por empréstimo com o Inter se encerra agora, neste mês. E ele vai voltar ao Hertha Berlim, entretanto, pelo fato do clube alemão não ter o desejo da permanência do jogador, visa um novo empréstimo. O Vasco procurou informações e olha com muita expectativa, tá? A possibilidade de uma contratação desse atleta. E por que eu tô trazendo essa informação a vocês? Até porque quem acompanha o canal sabe muito bem que eu já falei sobre esses dois nomes. Porque mais do que nunca indica que o fato do Vasco hoje estar procurando o zagueiro na janela de transferências pode significar a saída do Luiz Gustavo nesta próxima janela. O Vasco ele não tem por objetivo a venda do Ryan Mais. Entretanto, tinha. O planejamento financeiro do Vasco para o ano de 2025 estava lá a venda do Ryan na janela do meio do ano, para colocar dinheiro em caixa. O Vasco vivia a expectativa de vender o Ryan por um valor mínimo de 90 milhões de reais. Agora, com a chegada do técnico Fernando Diniz, Ryan já é uma peça não mais negociável, é um jogador que vai ficar no Vasco da Gama e ponto, a menos que algum clube pague a sua multa rescisória. Mas como o Ryan vai ficar, o Vasco vai precisar colocar dinheiro nos seus cofres de outra forma, ou seja, outros jogadores da base precisarão ser sacrificados para a permanência do Ryan, e o Luiz Gustavo pode vir a ser um desses zagueiros. Desde o primeiro momento, né, quando começou as especulações na janela de transferência, eu falei aqui no canal que o Vasco não procurava jogadores para o seu sistema defensivo por entender que a zaga estava fechada. Entretanto, agora com a iminência saída do Luiz Gustavo, o Vasco já começa a mapear o mercado, procurando jogadores para repor exatamente a saída do jovem zagueiro Cruz-Maltini. Importante lembrar que hoje o técnico Fernando Diniz considera titular na zaga João Vitor e Lucas Freitas, e os dois zagueiros reservas Maurício Lemos e o próprio Luiz Gustavo. Mas, Luiz Gustavo saindo, é necessário trazer um jogador para substituí-lo, e exatamente por conta disso, Agustin Rosel e Kaique estão sendo procurados. E aí você pode até falar, Lucas, e cadê o Lucas Oliveira? Se o Luiz Gustavo sair, tem o Lucas Oliveira como reposição, mas o Vasco hoje enxerga o Lucas Oliveira como uma peça negociável, tá? O Vasco não olha mais o Lucas Oliveira como jogador para o grupo. Observa o Lucas Oliveira como um jogador que, caso chegue com uma proposta, vai negociar nessa janela de transferências, tá? É o único jogador que deve sim sair
caso chegue algo favorável na mesa da diretoria Cruz Maltina. Então, foi um investimento feito, uma contratação feita que não vingou, que não deu certo, e exatamente por conta disso, mesmo com a possibilidade da saída do Luiz Gustavo, o Lucas Oliveira não é uma opção para o técnico Fernando Diniz, e o Vasco vai precisar repor essa saída contratando um outro jogador no mercado da bola. O Luiz Gustavo é um grande jogador, é uma pena saber da possibilidade de venda desse atleta, ainda mais por um valor tão irrisório de 15 milhões de reais, mas saindo o Luiz Gustavo e chegando ou Agustin Rosel ou o próprio Kaique da Almeria, são duas peças interessantes que o Vasco busca no mercado da bola. Vai ficar muito pesada para sua carreira. Só falta assinar. Felipe Coutinho, outra notícia que trouxemos ontem no Café Vascaíno, e eu ratifico aqui para você, o Vasco trabalha com 2 cenários, uma renovação por 1 ano com ele, com opção de mais 1, ou, se o Aston Villa não liberar, não fizer jogo duro e tal, pelo menos 6 meses. Porque o Felipe Coutinho quer ficar, a família dele está totalmente adaptada ao Brasil de volta, os filhos estão no colégio, então o Felipe Coutinho quer ficar no Vasco da Gama. E 6 meses é um tempo pelo menos mínimo para que, no início do ano que vem, ele 6 meses antes do fim do contrato dele com o Aston Villa, se for realmente cumprido só até junho de 2026, se não houver nenhuma extensão e tal, ele já vai poder assinar um pré-contrato. E aí, opa, levantou o dedo, é o Vasco da Gama que está na fila, né? Então vamos aguardar. A expectativa é muito grande, o contrato dele termina dia 30. Paulo Pitombeira, que é o mesmo empresário do Léo Jardim, que está tentando. Só que o Thiago Mendes está em baixa lá no Catar. Jogou apenas 6 jogos nesse ano. E no ano passado, de setembro a dezembro, ele ficou no departamento médico com uma lesão na coxa. Não cabe, né? Um volante que tem 6 jogos em 6 meses. Depois tem que se adaptar, pegar o ritmo brasileiro. Meu irmão, esquece. Foi muito bem no Lille, foi muito bem no Lyon, no próprio São Paulo, mas hoje, para o Vasco, não é o cara. Elinho e Pedrinho, os 2 pontas, pertencem, né, são representados pelo Bertolucci. Bertolucci é o mesmo empresário que agencia o Fernando Diniz. Ele está empenhado em trazer alguns jogadores para o Vasco? A tendência é que ele ajude. Cara, o Pedrinho tem contrato longo ainda com o Shakhtar Donetsk, até 28. O Elinho também com o Toluca. Dificilmente esses jogadores irão deixar os seus clubes para voltar ao Brasil. Idade tem, futebol também, mas os seus clubes não vão aceitar liberar esses atletas. E eu não vou iludir você, torcedor, mas a minha percepção é que essa prateleira ainda não é a janela do Vasco. Porém, o Vasco vai em busca de nomes para somar. Igualar, já tem em casa. E tem a base, inclusive, para isso. Um grande abraço para você. Olha, hoje tem na conta KTO. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o gigante da colina. Comente aí o que achou do vídeo e compartilhe com outros vascaínos. Saudações vascaínas e até o próximo vídeo. Tamo junto, galera!